Ao vivo com o RF News, 12 horas e 4 minutos. E começamos a edição com um dado preocupante sobre a violência. 3 pessoas morreram em tentativas de roubo nas últimas horas em São Paulo. No ano passado, 255 pessoas perderam a vida vítimas de latrocínio. O vídeo mostra o momento em que o motorista estaciona. 6 bandidos que chegam em 3 motos cercam o carro. No canto esquerdo, o neto da vítima, de 6 anos, sai correndo e entra no condomínio assim que percebe o assalto. Enquanto o motorista é atacado por um dos bandidos, a mulher dele desce do carro junto com a filha, que carrega a neta dele de 2 anos no colo. O homem luta com um dos criminosos, é arrastado para fora do carro e leva um tiro na cabeça. A família se desespera. Vizinhos socorreram o homem no próprio carro, mas ele morreu no hospital. A vítima é o aposentado Antônio de Almeida Carvalho, de 58 anos. Gritaram, perdeu. E o outro que estava na moto gritava, mata. E foi a hora que começou a atirar. Antônio tinha acabado de sair da igreja com a família e estava deixando a filha e os netos no condomínio onde moram. Os bandidos fugiram sem levar nada. Um deles perdeu o tênis dentro do carro depois de apoiar o pé no painel durante a briga. O crime foi na zona leste de São Paulo, onde uma outra pessoa também morreu baleada no fim de semana. No dia anterior, às 7 da manhã, Liliane, uma enfermeira de 29 anos, também foi morta a tiros na mesma região. O crime foi neste condomínio onde mora o ex-marido dela. Esse local fica a 5 quilômetros de distância de onde o aposentado foi baleado. De acordo com a polícia, Liliane foi morta dentro do carro dela. A enfermeira Liliane tinha ido à casa do ex-marido para cuidar da filha do casal, enquanto ele saiu para uma consulta médica. Foi encontrada já sem vida dentro do carro. Até agora, não se sabe quem é o autor do crime. Também na Zona Leste, um artesão morreu depois de ser baleado numa tentativa de assalto. Jean Oliveira, de 21 anos, e um amigo adolescente saíam de um show de pagode quando foram abordados. Os bandidos queriam os tênis que os jovens estavam usando. Quando Jean se abaixou, levou um tiro na cabeça. O assaltante, que estava sozinho, fugiu sem levar nada. O número de latrocínios no estado de São Paulo aumentou ao longo do ano. Foram 76 no primeiro trimestre, 86 no segundo e 93 no terceiro. Infelizmente não é só em São Paulo, não. Em Belém, em região metropolitana, em 24 horas, mais de 30 pessoas perderam a vida. Tudo começou depois da morte de um policial. O fim de semana em Belém foi marcado por uma sequência de assassinatos com características muito parecidas. Em 24 horas, mais de 30 pessoas foram executadas em diferentes bairros de Belém e também em municípios da região metropolitana. Em boa parte dos casos, os assassinos estavam em carros de cor preta ou prata e usaram pistolas .40. As mortes começaram depois que um soldado da Polícia Militar foi morto durante uma perseguição a criminosos na periferia da cidade. O soldado Rafael da Silva Costa foi enterrado no fim de semana. A Secretaria de Segurança Pública não descarta a possibilidade de que os crimes tenham sido praticados em retaliação à morte do PM. Há indícios, há evidências suficientes que me permitem concluir que há altíssima probabilidade, sim, de que esses homicídios façam parte de uma resposta, de uma reação à morte do soldado da Silva. A semana também foi violenta e com várias rebeliões na penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Em 7 dias, foram 26 mortes confirmadas. Uma barreira de contêineres foi montada. É uma solução provisória até que um muro seja erguido para dividir os pavilhões ocupados por facções rivais. Além disso, a Polícia Civil informou que 17 pessoas foram presas por envolvimento direto ou indireto nas ações dentro e fora do presídio. A polícia já investiga essas mortes em Belém e já pediu ajuda ao Ministério da Justiça. Você tenta descobrir de onde veio a bala que matou uma menina de 2 anos que estava dentro de um restaurante no Rio de Janeiro. No momento, ocorreu uma troca de tiros entre traficantes e policiais. Sofia, de 2 anos e 7 meses, brincava no parque de uma lanchonete quando policiais e um criminoso passaram trocando tiros. Os militares tinham sido chamados porque um carro havia sido roubado na região. O pai, policial militar,
foi quem levou a menina baleada para o hospital. Eu sempre me imaginei tomando um tiro e minha filha tendo forças para seguir a vida dela sem o pai. Só que aconteceu ao contrário. Minha filha de 2 anos e meio tomou um tiro e eu não sei o que fazer na minha vida agora. Imagens das câmeras de segurança da lanchonete da região, depoimento de testemunhas e também dos envolvidos na troca de tiros são peças importantes na montagem deste quebra-cabeça, que será completo com o resultado do exame de corpo de delito e balístico, da arma que foi apreendida com um bandido e das armas dos PMs que foram recolhidas. Até que uma resposta seja dada, é a indignação que vai tomar conta dessa família. Isso é muito revoltante, muito. Ninguém mais aguenta essa vida, não. Ninguém mais aguenta viver no Rio de Janeiro. Só tragédia, infelizmente. 5 suspeitos foram mortos em uma troca de tiros com policiais militares na rodovia dos Imigrantes, que liga a capital ao litoral, neste final de semana. Motoristas ficaram no meio do fogo cruzado. A polícia recebeu a denúncia de que traficantes estariam transportando 100 quilos de drogas. A perseguição começou e logo depois o tiroteio. 4 traficantes morreram no local e 1 no hospital. Nenhum PM se feriu. E um susto em Capitólio, Minas Gerais, neste final de semana. Um helicóptero que tinha acabado de decolar perdeu o controle e caiu. Os militares informaram que o helicóptero perdeu a estabilidade e já no alto fez uma curva e caiu às margens do lago. 4 pessoas estavam na aeronave. O piloto não se feriu. Os outros 3 ocupantes tiveram ferimentos leves. Produção, a gente pode colocar novamente as imagens, agora com o som, para ver o desespero das pessoas. Coloca novamente a queda do helicóptero em Capitólio, fazendo um favor. As pessoas ficaram desesperadas, claro, e por sorte, os 4 ocupantes não tiveram ferimentos graves. E os corpos das vítimas do acidente que matou o ministro Teori Zavascki foram enterrados neste final de semana. Agora as equipes ainda trabalham na retirada dos destroços do local da queda, o que deve ser concluído ainda hoje. De lancha, técnicos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, monitoram o local onde o bimotor caiu. Uma balsa enviada do Rio de Janeiro vai transportar os destroços para Angra dos Reis, onde serão colocados numa carreta. É pela estrada que eles serão levados até a base aérea do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro, onde vão ficar à disposição dos investigadores. A remoção do que sobrou da aeronave foi feita durante a noite deste domingo por uma equipe especializada nesse tipo de serviço, contratada pela empresa dona do avião, como manda a lei. Segundo o CENIPA, não há um prazo determinado para o fim da investigação. O Ministério Público Federal já solicitou o envio de documentos à Agência Nacional de Aviação Civil e ao Comando da Aeronáutica sobre a manutenção da aeronave. Os promotores também precisam ter acesso às gravações das conversas entre o piloto e a torre de controle. O corpo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, foi enterrado no fim da tarde de sábado em Porto Alegre. Já o corpo do empresário Carlos Alberto Filgueiras, dono do avião, foi cremado pouco depois em São Paulo. O corpo do piloto foi enterrado no domingo em Guaraci, no norte do Paraná. E os corpos da massoterapeuta Maíra Panas e da mãe dela foram levados para Juína, em Mato Grosso. Um adolescente de 17 anos morreu após ser ferido por uma linha chilena usada para soltar pipa. O caso aconteceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Todo mundo conhece o poder da linha chilena. Ela corta as outras pipas, corta dedo, faz um monte de coisa. Vocês se cortam também com ela? Já cortei dedo. Este vídeo mostra como é preparada a mistura. Em vez de apenas cola e vidro, a linha chilena tem pó de quartzo e até óxido de alumínio. Em Ribeirão Preto é fácil encontrar o comércio da linha chilena. Nosso produtor pagou R$8 por um carretel. E foi o corte de uma linha chilena que tirou a vida do adolescente Carlos Henrique da Silva, de 17 anos. Ele estava de bicicleta e descia por esta rua no Jardim Zara, quando foi atingido no pescoço.
chegou a ser levado para um posto de saúde. Esse é o momento em que o garoto é transferido de ambulância para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Ele ficou 5 dias internado, mas não resistiu ao ferimento. É muito revoltante, porque isso aí já não é de hoje, não é o primeiro caso, nem o segundo, nem o terceiro. Isso aí são vários que acontecem e não tem providência. E usar a linha chilena é crime. Acontece que a pipa está sendo um problema para a sociedade. Na área urbana não pode mais. Não pode. Já proibiram o Gesserol, já proibiram linha chilena, mas já que não acabou, então proíbe pipa. Irresponsabilidade, né? Essa é a palavra. A punição deveria ser ainda mais severa para quem utiliza essa linha e para os responsáveis também. E recebemos um vídeo gravado por um estudante, o Carlos Miguel. Vocês vão ver como está a situação de uma estrada rural da cidade de Vargem Grande do Sul, interior paulista. Ninguém passa pelo local desde dezembro. Os moradores querem a solução, já que em breve as aulas começam e os alunos dependem dessa via para poder estudar. Essa é uma estrada rural que pertence à cidade de Vargem Grande do Sul. Foi acontecido esse ocorrido antes do Natal. Até agora nada foi resolvido. Você liga lá, eles falam que as máquinas estão quebradas. Até aí tudo bem, mas não resolve nada. Olha aí, ó, foi estourado um açude, foi descendo essas taboas para beira da estrada, olha aqui, ó. Olha aí, estourou o açude e nada resolve. Dia 1º começam as aulas. E como é que faz? Olha aí, não tem como, o peru não vem buscar para levar para a escola, aí fica 1, 2 meses sem ir para a escola, como é que faz? Nada vai resolvido. Pois bem, Carlos Miguel, nós entramos em contato com a prefeitura da cidade, mas até o fechamento dessa edição, ninguém se pronunciou sobre o assunto e nós estamos, claro, aguardando, porque desse jeito não dá para ficar, né? Bom, você também quer sugerir uma pauta para a produção do RF News? Enviar um vídeo, como fez o Carlos Miguel, uma reclamação ou um flagrante interessante aí pelas ruas da sociedade? Anota agora o nosso WhatsApp, 19-9744-8550. Você pode também mandar a sua foto enquanto assiste aqui o RF News. Na sexta-feira tem o quadro Você no RF News e estou esperando, claro, a sua participação. E na Grande São Paulo, a chuva no final de semana deixou um rastro de destruição. Em alguns locais houve deslizamento de terra e a lama invadiu casas e arrastou carros. O vídeo feito por um celular mostra o carro boiando numa avenida no centro de Guarulhos, na Grande São Paulo. Dentro dele está um casal de idosos. Os homens da Guarda Civil Metropolitana retiram primeiro a mulher, portadora de deficiência física, e em seguida o marido. Do outro lado da cidade, um deslizamento de terra atingiu 4 casas. Este carro estava dentro da garagem e ficou destruído. Adriano tinha acabado de chegar em casa com a família. Tipo trovão. Sei que era um trovão, aí quando eu olhei na janela, tudo estourado. O carro que estava aqui nessa garagem foi totalmente destruído. Aqui tinha um portão, foi destruído com a força do barro. O carro invadiu a parede da casa, isso daqui, ó, a parede de um quarto, onde tinha a janela, foi destruído com a força do barro que veio e do carro que invadiu. E aqui ele veio, ó, para dentro do quarto. Os móveis daqui foram completamente destruídos. Olha a situação, né? Só para ter ideia, para destruir uma parede dessa daqui, imaginem a força. E olha o restante da casa. Aqui o pessoal está trabalhando ainda, quebrando parte da parede para ir tirando aos poucos o que restou de uma cozinha. No sobrado ao lado, a lama atingiu até o 2º andar, a quase 6 metros de altura. Uma criança foi arrastada e sofreu ferimentos leves. Aqui, o carro também foi puxado para dentro da sala. Em São Paulo, ruas da Zona Oeste ficaram alagadas. Esta imagem mostra o resgate de um rapaz que foi levado pela enxurrada e ficou preso à roda de um carro. Debaixo do mesmo carro, tinha uma outra vítima, o chefe de cozinha Fábio Prado Catan, de 46 anos. Ele morreu afogado. Ele foi atravessar, quando ele mudou o pé, ele entrou para debaixo do carro. No centro, um morador de rua, também puxado pela correnteza, teve uma parada cardíaca, foi internado e morreu no hospital. E previsão de mais chuva nessa semana. Bom, muitos brasileiros estão esperando pelo dinheiro do FGTS de contas inativas. A Caixa Econômica Federal ainda não liberou o calendário, mas agências já estão realizando a antecipação do pagamento.
um dinheirinho a mais que muita gente já havia esquecido nas contas inativas do FGTS. É o fundo recebido de contratos de trabalhos antigos encerrados até 31 de dezembro de 2015. Ia gastar tudo, né? Mas pagava as contas primeiro, em primeiro lugar, depois eu viajava. Eu vou conseguir pagar algumas dívidas. Para saber se tem uma conta inativa, o trabalhador pode consultar o site do FGTS. A medida é parte de um plano para tentar reaquecer a economia do país, com a injeção de mais moeda em circulação. Mas é importante atenção com o que fazer com esse dinheiro extra pode aparecer. Alguns bancos já oferecem a antecipação do dinheiro a juros atraentes de até 2,59% ao mês. Bem abaixo se comparado à cobrança do cheque especial, quase 13%, e do cartão de crédito, quase 16%. Mas para a economista do SPC, empréstimo só em último caso. Ele só deve ser feito se o consumidor tiver uma dívida a pagar com taxas de juros mais altas, como é o exemplo do cheque especial e do cartão de crédito. A recomendação dos especialistas é sacar o dinheiro e investir em qualquer outra aplicação. Todo mundo que puder deve resgatar o dinheiro do FGTS. Isso acontece porque o rendimento do FGTS é muito baixo, é de cerca de 3% ao ano. Tesouro direto e até poupança são opções mais rentáveis. É o que está nos planos da Fernanda. Já fez contas e não vê a hora de receber o dinheiro. Eu vou alugar minha casa e eu peguei um momento da crise que esse fundo de garantia vai me ajudar bastante a comprar meus eletrodomésticos e etc. Todo brasileiro deve ficar de olho. Agora, um problema cada vez mais comum em grandes cidades. O espaço para estacionamento está encolhendo. O resultado? Carros batidos a toda hora, olha só. O prédio pode ser bom e os moradores cordiais, mas a vaga da garagem, cada um se vira como pode. Se o modelo do carro for tamanho grande, a vaga não é suficiente. Tá aí o Diego, manobra com cuidado e desce do carro cheio de dedos. Usa a mão para proteger a lataria do carro vizinho. Daí todo mundo tem esse cuidado e daí também acaba tendo prejuízo de amassar o carro, danificar o carro, né? Uma preocupação que atrapalha a rotina. Se estiver chegando com meu filho, quando ele vem da escola, aí eu tenho que tirar ele primeiro da cadeirinha, colocar ele no banco da frente para fazer a manobra e depois eu tenho que fechar o retrovisor, encostar bem na coluna para conseguir estar descendo do carro. É questão de poucos centímetros. Uma manobrinha mal feita e tá aí um problemão. É porta que não abre, motorista nenhum consegue entrar nesse carro e espaço insuficiente para caminhar, para sair do veículo. Aqui, ó, só puxando o espelho retrovisor e puxando um pouquinho da barriga também. Não é à toa que a garagem se tornou o ambiente que mais gera reclamações nos condomínios residenciais. O seu Osvaldo é síndico de condomínio e conhece bem o problema. Existem várias reclamações em relação ao mau estacionamento, ou as vagas muito apertadas, ou o veículo não consegue estacionar direito, veículos que têm criança para poder sair do veículo do aperto da vaga e ao mesmo tempo do vizinho em relação à abertura da porta, que acaba danificando o veículo do outro, e isso existe um desconforto em relação a isso, onde que a gente tenta intermediar para poder esse tipo de situação não acontecer. Ele agora está quebrando a cabeça num projeto para encaixar da melhor maneira possível os 365 carros na garagem do prédio. Uma pessoa estacionaria num sentido de frente e outra estacionaria de ré no mesmo sentido, e as portas do motorista seriam do mesmo lado. A Merie mostra na lataria as consequências da falta de espaço. Comprou um protetor de borracha para não piorar a situação. Alivia um pouco esse lado aqui, pelo menos depende muito do vizinho. Agora, quem tem criança, de repente, em vez dele puxar o carro primeiro e depois não, deixa a criança já na hora, já vai entrando, já vai abrindo. Tudo vai de consciência, né? Bom senso de vizinho. A reclamação é contra a construtora, mas a metragem das vagas é definida de acordo com o Código de Obras de cada município. Em São Paulo, vagas consideradas pequenas têm 4,20 metros por 2 metros. As médias, 4,70 por 2,5. E as grandes, 5,5 por 2,5.
A Cassiana é uma das maiores interessadas do prédio no tamanho das vagas. Desde o último sorteio, teve de se aprimorar em elasticidade. A vaga fica entre colunas e um carro grande. Daí o jeito é esse, desviando das cadeirinhas dos filhos. Dependendo da situação, eu não consigo parar. Aí eu vou no carga e descarga e peço ajuda pro zelador. Para poder manobrar. Ela espera ansiosa pelo próximo sorteio e considera que já chegou a hora de uma revisão nas normas que determinam os tamanhos das vagas. Principalmente porque o perfil do brasileiro hoje mudou com relação ao tamanho do carro, que também é um problema, né? Então hoje em dia as pessoas compram o carro, só que também esquece de analisar onde está morando. E aí acha que o síndico ou o condomínio tem obrigação de achar uma vaga adequada. Só que às vezes existem situações onde não dá para você adequar o tamanho de cada morador com o tamanho do carro. De crise tem que usar a criatividade, ter coragem e quem sabe lançar produtos no mercado. Investir em inovação é o melhor negócio para quem está em casa parado. Laser para fortalecer os fios, massagem no couro cabeludo. Réguas que ajudam a calcular a quantidade exata da química que será usada no cabelo. É uma técnica nova para gastar menos produto e dar mais segurança ao cliente. Ela não vai pegar um produto e injetar de qualquer jeito na minha cabeça, sem nesse cabelo. Ela sabe a medida que ela precisa colocar no couro e, além de tudo, a tinta é orgânica, menos agressiva, livre de amônia, de parabeno, sulfato. Importante, saúde. Para continuar tocando o negócio, Silvana optou por um método de trabalho mais eficiente. Usa menos produto para não agredir tanto o meio ambiente. Resolvi trabalhar com os produtos menos agressivos, buscar conhecimento para que a gente possa ajudar os nossos clientes a se sentirem bem, né, com menos química. E é isso, eu gostei muito, foquei o público verde, né, o público está mais preocupado com a qualidade de vida. Uma pesquisa feita pelo Sebrae com mais de 34 mil idosos aponta que 54% deles passaram a enfrentar a crise da mesma maneira que a Silvana, investindo em inovação. Além de criarem novos produtos, também desenvolveram técnicas para aumentar a produtividade e diminuir os gastos dentro da empresa. A gente tem visto pelas nossas pesquisas que as empresas que estão inovando no seu dia a dia estão conseguindo reduzir em média 40% dos seus custos e ampliando as suas vendas e a sua produtividade em mais e ampliando. Não é preciso gastar muito. Pequenas atitudes fazem a diferença. Mesmo que você, empreendedor, esteja apertado por causa da crise e precise empreender, não esqueça de fazer algo diferente da sua concorrência. Bom, você curte o RF News? Nós estamos no Facebook, já curtiu nossa página? Ainda não? Então abre agora o aplicativo para curtir. facebook.com/RF News Rede Família. Vai aparecer exatamente como está aqui, com aquela foto. Basta clicar aqui, ó, em curtir. Curtindo, todo dia tem conteúdo exclusivo para você, como você está vendo. Você pode curtir, comentar, compartilhar e também enviar a sua foto enquanto assiste aqui o telejornal. Na sexta-feira, como eu sempre digo, tem o quadro Você aqui no RF News e sou claro esperando a sua participação. E a exportação do limão aqui do Brasil caiu 30%, mas não pense que isso afetou o setor. Na verdade, houve uma série de investimentos na indústria que beneficia a fruta. As exportações dessa beneficiadora chegavam a 120 contêineres de limão por ano, mas em 2016 caíram para 70. A indústria fica em Itajobi, interior de São Paulo. A cidade é considerada a capital nacional do limão Tahiti. Produtores de toda a região enviam a fruta para a beneficiadora, onde ela é lavada, passa por sessão e depois é até encerada. Tudo para ficar com a casca perfeita e bem verde. A fruta de alto padrão é enviada a outros países, principalmente da Europa. Mas o processo tem um alto custo, que atrapalhou ainda mais a venda para o exterior. Faltava produto e o preço não era atrativo. Outro fator que influenciou bastante foi a entrada do México, que ele é um grande competidor do limão com o Brasil, nas vendas. Então, essa competitividade fez com que ainda caísse mais as vendas brasileiras.
As exportações de limão caíram 30% no ano passado em comparação a 2015, segundo dados da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores. E a explicação para isso está aqui no campo. Como a indústria que fabrica suco comprou mais fruta, os produtores conseguiram um bom preço e deram preferência ao mercado interno, que é bem menos exigente. Ele foi colhido muita fruta de tamanho miúdo, foi colhido para a indústria, e essa fruta, no momento que estaria boa para exportação, ela não existia mais. Eduardo tem uma plantação com 2.700 pés da fruta. A colheita antes era sempre voltada ao mercado externo, mas o produto mais valorizado no mercado interno garantia um bom preço ao produtor. O mercado interno valorizado, o restante das frutas que não saiu exportação, eu consigo receber mais. E você está desempregado? A oferta de vagas para estagiários é grande, viu? Para quem está fazendo algum curso, agora é o momento de agarrar a oportunidade. Vitor mal saiu de um programa de estágio e já foi contratado para outro, nesta empresa de produtos de higiene. Na sexta-feira eu estava em uma empresa, na segunda-feira eu já estava em outra. Vou fazer análise de relatórios, dando sempre suporte aos vendedores. O surgimento rápido dessa oportunidade é reflexo do bom momento. Tem muita vaga nova no mercado. Só neste primeiro trimestre, a oferta em uma das principais agências de estágio do país subiu mais de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. Nesse primeiro trimestre, estão previstas 32 mil vagas para estudantes de ensino superior, médio e técnico. A administração concentra boa parte das vagas, um pouco mais de 20%, engenharia, comunicação social. Para quem pretende dar os primeiros passos no mercado de trabalho, o ideal é correr atrás agora, ainda no período de férias. É nesse período que o maior número de vagas se concentra, justamente pelos contratos que foram encerrados no ano anterior, pelos estagiários que se formaram. Quando for selecionado e convocado para uma entrevista e preparado, um bom currículo, já com um discurso preparado, ensaiado, para na hora da entrevista ter sucesso e agarrar a oportunidade com toda a força que puder. Na contramão da crise, o aumento das vagas de estágio não é apenas uma boa notícia, é esperança de efetivação. Aqui nesta empresa, nos últimos 4 anos, 40% dos estagiários foram contratados. A gente acredita muito nesse desenvolvimento de longo prazo, então a gente acredita que cada vez mais eles mudando de áreas, conhecendo mais a companhia, é um perfil que a gente acredita muito para o nosso futuro, nos nossos futuros gerentes. Então é um programa que vem desde 99 e a gente tem muito sucesso. Paloma começou assim em 2012. De lá para cá só avançou na carreira. Hoje é analista sênior. Eu acho muito legal ser o único lugar que eu passei. Porque está no sangue, assim, a empresa está no meu sangue, isso é muito legal. É o mesmo caminho que pretende ter a Aranim, recém-contratada para o primeiro estágio da carreira. Eu acho que eu tenho capacidade de crescer muito na empresa, estou muito feliz. E voltamos a falar sobre saúde. Uma pesquisa mostra que a pimenta é capaz de prolongar a vida. O segredo para irmos mais longe está nas nossas mãos. A pesquisa descobriu que a pimenta reduz em 13% o risco de morte. O estudo foi feito com 16 mil pessoas durante 20 anos. A dieta picante garantiu maior longevidade. Hoje em dia a gente sabe que a pimenta tem várias substâncias que ajudam e beneficiam a longevidade das células. E essas substâncias podem prevenir câncer, pode ajudar como antioxidante. Pode ajudar as pessoas a manter o peso, porque elas são sacietogênicas e aumentam a queima de calorias também. Aumenta o gasto energético do organismo. Os pesquisadores acreditam que os efeitos da pimenta têm relação com a capsaicina, substância que provoca ardência na boca, mas regula o fluxo sanguíneo, evita a obesidade e favorece a flora intestinal. E qual a quantidade para termos os benefícios dela? Essa é uma pergunta que a ciência ainda não conseguiu responder. Até que as pesquisas avancem nesse sentido, a recomendação é que a pimenta seja consumida pelo menos 2 vezes por semana. Sempre in natura e presente em muitas receitas na casa da Lena, que encontrou na pimenta o prazer do sabor e o controle do diabetes.
Eu tenho diabetes, que é uma doença inflamatória, e isso me ajuda muito nesse controle da minha doença, na diminuição das taxas de açúcar do meu sangue. Então eu uso bastante, eu abuso dela aqui em casa. Se os cientistas estiverem certo, a Lena ainda vai viver muito. A Lena, 39 anos, mas não parece. Não parece, né? Muita pimenta. E o RF News fica por aqui. A semana está apenas começando. Amanhã tem uma edição novinha do RF News. Até amanhã, se Deus quiser.